Olá pessoal, mais uma pergunta da semana, onde desta vez vamos falar do impacto do medo sobre o nosso bem-estar. Qual é o impacto do medo em nós? Antes de tudo e mais nada, vou falar do sistema nervoso autónomo, que é um sistema que nós não controlamos diretamente, mas que controla as funções de respiração, circulação do sangue e controle da temperatura e da digestão, ok? Esse sistema é no qual se encontra os tais estados de Rest and Digest, que é o sistema parasimpatético. Rest and Digest quer dizer descansa e digestão. E o sistema onde se encontra o sistema simpático, onde é o estado de luta ou fuga, fight or flight, ok? E vou explicar depois porque é que eu estou a mostrar isto. Então, o que é o medo? O medo permite reagir a uma ameaça e rapidamente fugir dela. Secretamos adrenalina, o coração acelera-se e corremos. A amigdala no cérebro decide entre luta, fuga e congelamento, que faz parte daquele sistema simpático que eu acabei de mostrar ainda agora. Tenho aqui um vídeo muito giro, mas que seria muito comprido para vocês verem agora, então convido-vos a ir ver depois nos links. Quando não se pode fugir e continua o medo, o stress secreta mais a hormona cortisol. E depois vou explicar porque é que isso é importante. Dificulta o sono e aumenta o peso. Okay? Neste momento, o medo e o sistema imunológico. E é importante relacionar esta situação com o que estamos a viver. A saúde emocional está altamente ligada à saúde imunológica. O medo do vírus torna-nos suscetíveis à sua propagação potencial. Porquê? Porque o cortisol, o hormônio do stress primário, suprime o sistema imunológico, reduzindo o número de células que combatem o vírus. Já ouviram falar dos corticoides, que na verdade a sua origem é da hormona cortisol, porque de facto o cortisol suprime completamente o sistema imunitário e por isso que corticoides fazem baixar a inflamação. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês, num estado de medo, secretando cortisol, podem baixar potencialmente a ação do vosso sistema imunitário e ficar mais vulneráveis a infecções. O que é que acontece neste momento com o Covid? Estamos a ouvir falar constantemente disto na televisão e põe-nos num estado de pânico e de stress. E o que me traz esta descrição. No mundo moderno, onde vivemos constantemente rodeados com informação, onde o mídia está constantemente a relatar situações de perigo, de medo, estamos, para o nosso cérebro, nós estamos sempre numa situação, estamos constantemente a fugir do leão, ok? Que nos põe no sistema simpático de luta, fuga ou congelamento. Porquê que isso acontece? Porque para o nosso cérebro, de muitas maneiras, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que não é real. Então, tem o mesmo impacto para vocês realmente estar em situação de perigo iminente, não é? De estar à frente do leão, ou de realmente ver o leão na televisão e ficar assustado, entre aspas. Estão a perceber o que o medo pode provocar como impacto, apesar do medo não ser diretamente justificado. Aliás, eu ouço muito uma médica que eu adoro, que é a Dr. Christiane Northrup, que diz que é assim, se você não tiver em perigo nos 2 segundos a vir ou 2 minutos a seguir, it is fake news. Basta vocês começarem a pensar e a ver se realmente aquilo que vocês que está a provocar stress em si é real nesse momento. Quando o stress e a ansiedade, a preocupação e a sobrecarga, a depressão e o isolamento são deixados sem controle, eles realmente reduzem a eficácia do seu sistema imunológico e torna você e as pessoas ao seu redor muito mais suscetíveis a adoecer. Isto ainda é pior para as crianças. Porquê? Porque elas podem ser propensas a danos em seu sistema imunológico a longo prazo através de algo chamado stress na vida precoce. Porque as crianças são especialmente sensíveis a captar o stress dos outros, da ansiedade e dos adultos. Eles ficam muito conectados connosco. E depois há outra coisa, é que quanto mais em estado de stress nós estamos,
quanto mais desenvolvemos essa parte do cérebro que a gente chama amigdala. E quanto mais a amigdala cresce, quanto mais continuamos nessa situação de stress que estamos constantemente em alerta. O stress enfraquece o sistema imunitário. Desde há muitos anos que nós já sabemos isso. Aqui vamos falar de um estudo que foi feito em 1982, com estudantes de medicina, que mostra os marcadores de imunidade que caem a pico ao longo dos 3 dias de exame, ao ponto de quase já nem os produzir sequer. Ou seja, já vos aconteceu passar por um alto momento de stress e quando acaba esse momento, de repente ficam doentes. Eu acho que toda a gente viveu isso. Agora imagine o efeito contínuo de 6 meses de más notícias devidas à crise que estamos a passar, não é? No nosso sistema imunitário. O que conclui os estudos considerados é que o sentimento crónico de solidão pode ajudar a prever o estado de saúde. Talvez porque as pessoas solitárias tenham mais stress psicológico e, de facto, com mais intensidade a stress, por sua vez, diminui a imunidade. Também não é surpresa que a depressão prejudique a imunidade. A depressão por falta de apoio social ou ausência de alguém que se retire dos laços sociais podem ser estressantes e prejudicar a capacidade do organismo a combater infecções. Isto é uma das partes que me tem indignado mais na crise que temos vivido, é realmente termos isolado as nossas pessoas idosas, não temos dado visitas, nem abraços, nem beijinhos, que na verdade seriam tão mais benéficos que o potencial risco de apanhar o vírus. Agora imagina o efeito de isolamento para essas pessoas. Enfim. Com o stress, medo, pânico afeta as nossas decisões, também percebemos que quando estamos a tomar uma decisão, temos medo de tomar a decisão, porque não sabemos se estamos a tomar a decisão certa. Assim aumentamos a pressão sobre nós, o que tem tendência a paralisar-nos. Então, pensamos demais, mais uma vez, o cérebro não consegue distinguir o real do falso e esse stress de pensamento provoca ainda mais, vamos dizer, danos sobre a nossa fisiologia. Enfim, agora eu quero falar de uma filósofa que foi uma pessoa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que fugiu da Alemanha, depois foi para a França e acabou nos Estados Unidos. Hannah Arendt diz que o melhor alvo do totalitarismo é a pessoa para quem os factos e a ficção, a verdade e o falso já não existem. E isso é o uso do medo e pânico para confundir o povo. Agora, falando disso em mais detalhes, e vamos tentar transpor um bocado no contexto que estamos a viver. O uso do medo e da confusão para confundir o povo. Os regimes totalitários tomam o poder total sobre os indivíduos, cobrindo-os com informações contraditórias. Alguém está-se a lembrar de situações recentes? Até que eles não tenham como saber onde está a verdade. Sob Hitler, sob Stalin, ela explica, o cidadão nunca sabia sobre qual pé dançar. A propaganda do governo consistia em simplesmente mentir para os cidadãos, prometendo enormes subornos que poderiam ser facilmente denunciados. Impedir genuinamente qualquer debate, desencorajar totalmente os cidadãos para parar de tentar entender, para parar de pensar e, portanto, chegar a perder todos os meios de agir e de resistir à mídia estatal, colocando-os sobre um dilúvio contínuo de informações contraditórias, misturando a verdadeiro e o falso, até que ninguém possa saber de boa fé o que pensar. Exemplos daquela altura: vencemos a guerra, perdemos a guerra, as rações serão aumentadas, as rações serão reduzidas, a economia está crescendo, teremos que trabalhar mais, você pode sair sem autorização, os controlos serão reforçados. Será que não teremos a passar por umas coisas similares neste momento? Eu não sei, eu deixo ao vosso pensamento. Para aumentar a confusão, as autoridades não falavam por meio de uma série de porta-vozes dos quais era impossível saber quem carregava a verdade, a verdadeira palavra do Estado. É exatamente o que estamos experimentando hoje e é por isso que há tantas tensões em nossas mentes e que é
É o que é esperado de nós. Como evitar o medo e o pânico? Agora vamos dar ajudas e soluções, não é? Primeiro apaguem a televisão, antes de tudo e mais nada. Apaguem a televisão, rádios e deixem de ler jornais mainstream. Para se libertar do medo, pausa e observa a sua reação de um ponto de vista de testemunha, sem reprimir, sem julgar ou se envolver. Faça algumas respirações lentas para acalmar. Vimos logo ao princípio que o sistema nervoso autónomo é responsável pela respiração. Nós, ao controlarmos a respiração, podemos passar do sistema simpático ao sistema parasimpático, que é o sistema de descanso e de gestão, ok? Você será mais capaz de discernir uma resposta apropriada. Na consciência do momento presente, você baseia a sua atenção no momento presente e no ambiente externo. Fazer isso afasta a sua mente dos seus pensamentos e acalma todo o seu corpo e mente. O coração, no momento, primeiro observa, desliga, segundo, relaxa os músculos ao redor dos olhos e relaxa os ombros e respira fundo. Por fim, alimenta uma emoção positiva sentida no coração, como gratidão autêntica, amor ou compaixão genuína. A pergunta que queremos levantar agora às autoridades e mídias é: por que não se fala nunca das formas de evitar o pânico ou das formas de reforçar o sistema imunitário? Obrigado por mais uma vez nos terem seguido e espero que esta exposição sobre o papel do medo neste momento lhes faça refletir um bocado naquilo que estamos a viver.